Nessa aula aqui eu quero chamar atenção para algo extremamente importante e posso falar para vocês que foi uma das minhas viradas de chave no mercado. E se você ainda não entende dessa forma como eu vou te explicar, eu tenho certeza que isso também vai ser uma virada de chave para você e eu vou te explicar como você pode aplicar essa virada de chave. A gente vai aprender ao longo desse curso, ao longo do método Prisma. O mais importante no mercado é isso que eu quero falar agora para vocês, tá? E que, como eu falei, isso faz uma grande diferença. Nenhum ativo se move sozinho, tá? Tudo está conectado. Anota isso, guarda isso na sua cabeça para você não esquecer. Rafa, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que existe uma conexão entre todos os ativos. Se você está negociando um exemplo, dólar, existe dólar com infinitas, contra infinitas moedas. Então, existe um movimento sincronizado do mundo que vai influenciar no dólar com real, se você está negociando no mercado brasileiro. Se você está negociando um índice futuro aqui dentro, existem diversos outros índices lá fora, de bolsas, de outras bolsas, sem ser a referência como o Ibovespa, uma referência lá de fora, S&P 500, Nasdaq, enfim. E esses índices, eles medem o comportamento, o apetite ao risco do mercado e eles têm total influência no nosso mercado. Então, se você está negociando Petrobras, por exemplo, você fala, mas Petrobras, uma empresa estatal aqui no Brasil, tal, ela se move sozinha, não move. Tá? Você tem a cotação do petróleo lá fora, o próprio apetite ao risco também vai impactar nela. Então, ainda que possa existir isso, vai acontecer alguns movimentos isolados, você pode estar, de repente, posicionado numa ação que saiu o balanço daquela empresa ou saiu alguma notícia envolvendo aquela empresa e aquela notícia é extremamente específica somente para aquela empresa. Sim, nesses momentos você tem um movimento isolado, mas a maior parte do tempo isso não vai acontecer. Tá? Então vamos falar um pouco de criptomoedas, por exemplo. Não sei se vocês já repararam, mas quem manda no mercado de criptomoedas ainda, isso vai demorar muitos anos, talvez nunca mude, é o Bitcoin. Então, por mais que você possa ter ali alguma cripto que, saiu alguma, geralmente cripto menor, pequenininha, meme coin, alguém foi lá, falou alguma coisa, dá aquele boom de valorização, ok. Mas em um movimento onde o Bitcoin está caindo fortemente, você vai ver todo o mercado cripto caindo. Ou vice-versa, se você vê um movimento de tendência forte para o Bitcoin, ele vai puxar as outras criptos junto, tá? Então isso eu estou citando alguns exemplos para vocês, eu posso passar aqui horas e horas falando de diversos exemplos e vocês vão ver aqui ainda nesse módulo, o que os ativos mais importantes que vocês vão bater o olho e já vão conseguir entender. Como que o mercado nosso, o mercado do ativo que você está negociando deve se comportar. Por quê? Porque existe essa conexão. E, cara, isso é muito importante. Se você não entende isso, se você não sabe fazer essas conexões, essas correlações, basicamente você está operando de olho fechado. Você está olhando muito dentro de um movimento e você vai tomar muito stop, tá? Porque esse mercado, principalmente, eu gosto de falar também que o mercado brasileiro, ele é mais influenciado, por exemplo, do que se você for operar o mercado americano. Porque pensa, os Estados Unidos é muito grande, as maiores empresas do mundo estão lá. Então, sim, pode e vai acontecer muitas vezes de você ver, de repente, os mercados globais em outros lugares do mundo, de repente, estão pessimistas e o mercado americano vai subir. Porque ele tem volume suficiente para meio que andar sozinho, em algumas vezes e não é a maioria, tá? Agora imagina o mercado brasileiro que é muito menor, A gente sofre muito mais influência do mercado americano do que eles em relação ao nosso mercado, tá? Se aqui o cenário está pessimista, lá não vai mudar absolutamente nada por conta do Brasil, ou vice-versa. Se aqui a gente pode estar num otimismo muito grande e lá, o percentual do investimento dos grandes investidores aqui no Brasil é muito pequeno, perto do portfólio que eles têm no mundo todo, tá? Então, entendo que os ativos estão correlacionados e entender o movimento dos ativos é o que vai
né, fazer com que você entenda de forma mais clara para onde está o movimento, ok? A gente vai falar bastante sobre isso e nesse módulo, inclusive, tá bom? Aqui na parte da planilha de cenário que eu vou mostrar para vocês aqui, ok? E aí pensa comigo, se os ativos estão conectados, a gente pode comparar, né, uns com os outros. Então eu estou aqui negociando dólar e eu posso comparar, pô, peraí, como é que está o dólar com o mexicano, como é que está o dólar com moedas emergentes no geral, né? Porque isso é um movimento que deve acontecer aqui, tá? Se tiver algo muito específico no Brasil acontecendo, alguns dias isso pode ficar sem sincronia, mas a gente vai captar através de outras coisas que vocês vão aprender aqui. Porém, existe essa correlação. Então, se existe, se eu sei que existe isso, eu preciso aprender a comparar e preciso não só aprender a comparar, mas precificar. Né? Se você tem infinitos ativos, entenda que as correlações e as movimentações, as volatilidades dos ativos, eles são diferentes. Não vai ser igual, tá? Como que você precifica isso, né? De repente você tem ali o mercado todo no movimento pessimista e aí você fala, beleza, o mercado, o mundo inteiro está pessimista, aqui no Brasil não tem nada de diferente saindo, então aqui o índice vai cair e teoricamente o dólar vai subir, tá? Beleza, mas e aí? Você vai abrir o mercado, você vai comprar dólar, vai vender índice, vai estopar onde? Você vai sair aonde? Então, assim, saber precificar também é muito importante, porque às vezes todo o movimento já foi precificado no gap. O que é gap? O mercado abre, né, com 1% de queda. Né? O índice futuro abriu com 1% de queda. Então, vamos dizer, se você tinha identificado que o cenário era pessimista, você imaginava que o índice fosse cair. Mas se ele de repente abriu com 1% de queda, se você não sabe precificar, muitas vezes esse pessimismo já foi precificado nesse gap. E aí você vai ficar vendendo, né, às vezes aquele ativo, naquele 1% de queda e vai tomar um monte de stop. Às vezes o mercado volta. Tá? Então, assim, comparar, entender que existe conexão e precificar. Esse é o grande segredo, tá? E é um dos grandes segredos desse curso do Método Prisma, tá? Principalmente a forma objetiva como a gente consegue com o método entender o mundo, o lado que o mundo está e principalmente pela precisão e qualidade dos modelos de precificação que vocês vão ver lá na minha planilha em tempo real, tá bom? Então, Rafa, vamos pensar aí, né? Me explica melhor isso aí para eu entender, tá? Vamos pensar aí numa analogia, tá? Imagina que você tem, né, um valor, você tem um imóvel de repente para negociar, ou você tem um carro que você quer vender, ou você quer comprar um eletrônico, qualquer produto, tá? Entenda que todos os produtos existem concorrentes e em cima dos concorrentes e dos benefícios e tudo que você vai ter com o produto, né, ou com o imóvel em si, que você vai formar o preço, tá? Então, assim como o valor de um imóvel ele depende de outros imóveis que estão na mesma localização, com a mesma metragem quadrada, o mesmo tipo de acabamento, assim como um carro, o valor desse carro depende dos carros concorrentes, do que ele pode entregar, o valor de qualquer ativo na bolsa também depende de tudo isso, né? De outros ativos, né? Dessa comparação. Então eu não posso, a Apple, vamos dar um exemplo de eletrônico, a Apple simplesmente ela não chega e vende o iPhone no preço que ela quer, né? Mais caro, só porque ela falou, olha, não, esse é o meu melhor produto. Não, é porque o mercado enxerga que o produto deles vale mais. E como que eles fazem isso? Eles comparam com outros modelos e é por isso, né, que existe essa questão da oferta e demanda. É possível vender um iPhone, por exemplo? A Apple consegue vender um iPhone no preço que ela quiser? Não, porque para ela vender no preço que ela quiser, sem olhar mercado, sem fazer essas conexões com outros produtos similares, ela precisa ter um comprador. Então, se o comprador não enxerga valor no que ela está vendendo, ela não vai conseguir, tá? E é por isso que existe correlação em tudo, certo? O papel nosso é o quê? Identificar essas correlações e saber precificá-las, ok? A confirmação de preço é sempre por oferta e demanda. Isso é extremamente importante. Por quê? Vamos lá.
Lembra do que eu falei de preço justo, que não existe preço justo? O preço justo é o que está na tela. Por que é o que está na tela? Porque, bom, se um ativo subiu demais, mas tem comprador disponível, né, querendo pagar o preço que ele vale e compradores pagando cada vez mais caro, é por isso que ele está lá em cima, né? E o mesmo do lado da venda. E isso é importante, né, essa confirmação que eu quero dizer aqui, né, exatamente nesse ponto, ela é importante para o modelo de precificação também. Porque às vezes você vai lá, tem uma baita leitura, você identifica o cenário, né, que vocês vão aprender aqui, você precifica, só que você, depois que precifica, você fica muito preso também à precificação. Isso não pode acontecer. De repente você está negociando ali o índice futuro e você fala, bom, tenho precificação que o índice deveria estar mais caro do que ele está nesse momento, eu vou comprar. Beleza, mas a oferta e a demanda está confirmando que esse preço está barato, que o índice está barato nesse momento? Porque se você tem uma precificação dele para cima, mas está entrando vendedor, eles vão derrubar o preço cada vez mais. Então, a oferta e demanda que eu quero dizer aqui é a questão de você identificar se tem comprador ou vendedor puxando para aquela precificação, tá? Porque isso é a confirmação, certo? Entendam que a gente não opera nada isolado. Você não opera um ativo sem olhar a correlação dele com outros ativos. Você não opera um ativo apenas pelo sentimento que você tem em relação a ele, se o mercado está mais pessimista ou não, ou otimista. Não pode fazer isso de forma isolada e você também não pode olhar somente para a precificação sem confirmar, tá? Se o mercado está indo para o lado daquela precificação ou não, ok? Então isso, guardem bastante, tá, pessoal, essa aula aqui, isso tudo que eu falei, porque isso é uma virada de chave muito grande. E aí, como eu falei para vocês no começo desse curso, a ideia daqui, né, desse curso do Método Prisma é entregar algo traduzindo, compilado tudo isso para vocês colocarem na prática, mas é também fornecer informações para vocês se desenvolverem, de repente, em algum outro mercado que você quer negociar, que talvez não seja o foco do método Prisma, tá? Então, uma das teorias e uma das coisas mais importantes que tem para você se desenvolver em outros ativos que você quer, né, aprender, que você quer negociar, é a questão de correlação, tá? Se você de repente quer operar algo que você até já opera e quer melhorar a sua leitura, procure pelas correlações, procure identificar, né, o que está conectado com aquele ativo. Se você fizer isso, é meio caminho andado, você já vai conseguir enxergar o mercado de outra forma. Tá? Então esse é um conhecimento que você vai aplicar em qualquer coisa que você for fazer, né, qualquer ativo que você for negociar no mercado financeiro global. Fechou? Até a próxima aula, eu vou fazer um resumo de tudo isso aqui que eu falei até agora, que vai ser muito importante para você. Grande abraço, valeu!